Olá, pessoas queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada de aquarela. Esse é o segundo vídeo de 3 que eu tô liberando aqui no canal, um por semana durante a nossa jornada. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever e acompanhar tudo comigo. E antes de começar, deixa eu te contar uma coisa. Durante essa jornada eu preparei um incentivo especial para todo mundo que sentir vontade de continuar pintando comigo no meu curso Aquarela em Essência. O link para o curso com o cupom de desconto já estão disponível na descrição desse vídeo. E o convite para a aula de hoje é liberdade. A gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes da aquarela, que é a mistura de cores. Entender como essas cores se misturam para criar outras cores é o que vai te dar segurança, confiança e autonomia para pintar sem medo, sem depender de receitas prontas. Então, bora começar! A gente vai falar aqui de um dos assuntos que para mim é um dos mais importantes dessa jornada, que é cores. E a nossa aula de hoje é sobre liberdade. E não coincidentemente o tema é cores, porque eu acredito que entender sobre cores, sobre misturas, isso empodera a gente, isso dá liberdade, confiança e autonomia pra gente fazer as nossas pinturas, e é o que eu vou mostrar pra você aqui hoje. Eu já tô com 3 cores no papel, 4 na verdade, né? Mas a gente vai falar das cores mais periféricas aqui, que são as cores primárias. Eu não sei se você sabe, mas se não souber, eu vou te contar uma coisa assim que é fundamental. Você sabia que todas as cores que existem na natureza são fruto da mistura de 3 cores? Gente, entender isso aqui é uma das coisas mais fascinantes, porque a gente entende que a gente não precisa de muitas cores para começar a pintar. Inclusive, eu acho que cores demais, principalmente quando a gente está começando, atrapalha mais do que ajuda. E quais que são essas cores? O amarelo, o azul e o magenta, que é um vermelhinho puxado para o rosa. As cores que eu estou usando aqui são da Poética do Habitat e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo quais são, tá bom? Mas pode ser qualquer amarelo, qualquer azul e qualquer magenta que você tiver aí na sua casa. E quando a gente mistura essas 3 cores em proporção igual, a gente vai encontrar uma quarta cor, que é chamado de cinza neutro ou preto cromático, como você preferir. A gente usa muito essa cor na aquarela para representar o preto, que é um preto mais colorido, que dá mais vida e mais vivacidade para a pintura. E agora a gente vai ver como as misturas entre essas cores, que são chamadas de primárias porque são as mais puras que existem na natureza, como elas se misturam para formar novas cores. Então vamos lá, vamos fazer aqui essas misturas, vai ser um exercício leve, é para ser divertido, então pega teu material e vem fazer essas misturas junto comigo. Quando eu falo de cores, eu me sinto um pouco criança, sabe? Porque eu acho muito sensacional de ver essa mistura, parece mágico, mas na verdade isso aqui é pura ciência. O que eu tô fazendo aqui é pegando um pouco do amarelo e pegando um pouco do magenta, que é o alizari permanente. O amarelo é o ocre, tá? E aí eu tô misturando mais ou menos metade de um, metade de outro, para ver o que acontece. Então aqui eu já tenho uma cor. Ó, no meu godê, a gente já consegue ver uma outra cor a partir da mistura delas duas. Eu vou colocar um pouco mais de amarelo. O ideal é que a gente coloque 50% de cada para ficar uma mistura equilibrada. Então, quando eu misturo o amarelo com o magenta, olha só quem que eu encontro aqui. Eu encontro o laranja. Essa cor é chamada de secundária, por quê? Porque ela é o fruto da mistura de 2 primárias. E não para por aqui, vamos agora encontrar outras cores. Agora eu vou misturar o magenta, que é o alizari permanente, com o azul ultramar. Pega aí 50% de um, 50% da outra, para ver o que acontece. E aí, quando a gente faz essa misturinha, olha só quem que aparece aqui, o violeta, que é uma outra cor secundária, fruto da mistura dessas 2 primárias. E vamos também misturar agora o amarelo com o azul. 50% de um, 50% de outro e voilá, a gente vai ter o verde. Então, gente, esse círculo aqui a gente chama de círculo cromático, tá? E ele não para por aqui não. Se eu quiser encontrar outras cores, eu continuo fazendo misturas. Inclusive, eu vou deixar isso aqui de tarefinha de casa para vocês. Fazer as misturas entre elas, entre o amarelo e o verde, e colocar aqui no meio, entre o verde e o azul e o violeta, e
assim vai. E aí a gente encontra as chamadas cores terciárias. Para essa aula, a gente vai usar essas cores aqui, tá bom? E quem quiser se aprofundar, lá no meu curso tem um módulo completinho de cores para você se aprofundar ainda mais. Eu te espero lá para entender melhor como essas cores funcionam na prática, tá bom? E agora a gente vai aplicar o nosso conhecimento fazendo a pintura de uma laranja. Pega o teu lápis, pega a tua lapiseira e nada disso de dizer que você não sabe desenhar. E você sabe sim, eu vou te mostrar. Pelo menos um círculo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se quiser, pode pegar um copo, pode pegar uma caneca, não tem desculpa. Pega a tua lapiseira e vem fazer aqui junto comigo. A gente vai fazer com muita gentileza a forma da nossa laranja. Leila, é para ficar bem redondinha? É para ficar bem perfeita? Claro que não. Aqui, o intuito dessa pintura não é fazer uma laranja perfeita. O intuito é entender como essas misturas, como essas cores interagem para formar novas cores, tá? Fiz um círculo bem clarinho aqui e também fiz aqui a silhueta de uma sombra, tá? Essa maçã tá numa mesa, vamos imaginar, usar a nossa imaginação. Tem uma luz vindo aqui desse lado esquerdo, ó. Imagina que tá vindo assim. E aí tem uma sombra que se projeta do lado oposto, tá? Beleza? Até aí eu tenho certeza que você conseguiu. Não conseguiu? Então vamos lá, o que a gente vai fazer mais? Bem aqui no centro, mais ou menos aqui em cima, eu vou marcar como se fosse aquela parte onde encaixa o talinho, tá? Só para uma marcação para eu não me perder na hora da pintura, tá certo? E aí, desse talinho, a gente vai ter umas entrânciazinhas assim, ó, é como se fossem algumas linhas, tá? E aí eu vou colocar também, só para na hora da pintura eu saber o que eu tô fazendo. E por último, mas não menos importante, vai ter áreas desse papel que a gente vai preservar o branco puro, que é onde a luz incide mais diretamente. Então, eu vou fazer aqui algumas áreas, aqui, ó, só para eu preservar um pouquinho desse branco, tá? Aqui em volta. Vamos supor que a luz está batendo aqui e tem algumas áreas que ficam branco puro. Ok? Para pintar essa laranja, existem duas formas. Na verdade, existem várias, tá, gente? Aquarela tem inúmeros caminhos. É uma das coisas que mais me encanta. É isso. Mas, convencionalmente, existem duas técnicas que a gente pode optar a fazer. A primeira é fazer a mistura no godê, como a gente fez aqui, ó. Eu posso misturar o amarelo com o magenta para fazer o laranja, misturo no godê e trago a cor laranja para pintar a laranja. Ou a gente pode fazer uma mágica, que é como eu gosto e é como eu vou fazer esse exercício, porque eu acho que a gente vê na prática essa mistura, é muito bonito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou primeiro pintar essa laranja de amarelo e depois eu vou pintar ela de magenta. E aí eu vou ver elas se misturando aqui no papel. E vocês vão ver como isso é lindo. Pega aí o amarelo, vem diluir ele um pouquinho com água no teu godê, não muito ralo, tá? 50% de água, 50% de pigmento. E o ingrediente mais importante que não pode faltar na nossa jornada é leveza, sem se cobrar demais, tá? Aqui é pra gente ver como essas cores vão interagir entre si, não é pra ser perfeito, não é pra fazer uma laranja perfeita, é pra gente brincar, é pra gente se divertir. Aqui não tem segredo, aqui é só você ir aplicando essa tinta, dando a forma. Qual é o cuidado que você vai ter que ter aqui? É de preservar as áreas em branco que a gente marcou aqui, tá? Esse é o cuidado que você vai ter que ter. De resto, é tranquilo. Posso passar aqui por esse lugar que vai ficar o talo no meio? Pode passar, sem problema nenhum. Só não pode passar nas partes que a gente convencionou que vão ser branco puro, tá? Então, vai passando aqui, tenta manter essa forma arredondada, lembrando que não precisa ficar absolutamente perfeita. Se o teu pincel falhar e deixar ranhuras, melhor ainda, que a gente consegue ver um pouco dessa texturinha, né? Então, ótimo se o pincel falhar, beleza? Fez isso, agora a gente vai colocar a nossa outra cor, que é o magenta. E aqui, gente, segredinho, tá? É paciência, muita paciência. No começo, a gente acha que vai dar tudo errado. E eu sempre falo assim, se você tá pintando aquarela, você não passou pela fase de achar que vai dar errado, é porque você tá pintando errado. A gente sempre acha que vai dar errado, e a aquarela, ela ensina sobre
paciência, sobre esperar o tempo das coisas. Aqui a gente acha, nossa, isso aí não tem como dar certo, não tem como, mas vai dar. Paciência para deixar as cores se fundirem. Tá achando muito rosado? Traz um pouquinho mais de amarelo, coloca e espera essas cores interagir, espera a água conduzir o pigmento. Então, aquarela é sobre entender que ela tem um tempo próprio, é como a nossa vida, né? Tudo tem um tempo para acontecer, não é no tempo que a gente quer, é no tempo que as coisas têm que acontecer. E na pintura também, essa interação, ela vai acontecendo não de cara, mas ela vai acontecendo à medida que a gente vai esperando esse pigmento interagir, esse pigmento assentar. E olha só, a gente consegue ver essa cor laranja, tá bom? Beleza, fizemos aqui o nosso laranjinha. Agora a gente vai fazer a parte mais escura da laranja. Geralmente a sombra a gente pode usar essa cor aqui do meio. Eu já tenho amarelo, eu já tenho magenta. Quem que falta para chegar na cor do meio? O azul. Então eu vou pegar o azul e vou colocar ele aqui no cantinho, vou pegar um pouco do azul e vou colocar aqui nessa parte da sombra. Olha só, não é na laranja toda, é principalmente nessa parte que fica próximo à sombra projetada. Esse é o lado da laranja que está recebendo menos luz, menos incidência luminosa. Então a gente vai fazendo, percebe que eu estou fazendo nessa forma da laranja. Eu já estou dando aqui a forma dela nas pinceladas. E a gente vai vindo com muito cuidado, com muita calma e paciência. E a gente também vai fazer algumas marcações aqui, ó. A gente vai fazer, tô misturando o laranjinha que já estava na paleta com um pouco do azul e vou fazendo essas reentrâncias aqui, ó, que a gente marcou. Vou fazendo as reentrâncias, vou marcando e vou fazer aqui também nesse meinho, que é onde fica o talo, tá? Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouco mais do laranja mais concentrado, azul, ou melhor, amarelo e magenta, bem concentradinho, quase que sem água, aqui direto da paleta, pra gente conseguir um laranja mais concentrado, só pra gente trazer um pouco mais de ênfase aqui para essas partes aqui dessa reentrância da nossa laranja, tá? E agora, a essa mistura do laranja, eu vou adicionar um pouquinho de azul para eu chegar no neutro e colocar aqui no meio essa parte mais do neutro. Ó. Assim. Que é onde fica o talo. Agora, a gente vai fazer também essa sombra projetada aqui. Então, como que a gente vai fazer essa sombra? Da mesma forma, amarelo, magenta e azul. Aqui, gente, eu quero que essa sombra fique mais azulada. Como que eu faço? Eu coloco um pouco mais de azul do que as outras cores na mistura. O bom é que a gente vai tendendo para a cor que a gente quer que prevaleça. Então, se eu quero mais azul, mais azulado, eu coloco um pouco mais de azul. Se eu quero mais amarelado, eu coloco um pouco mais de amarelo e assim vai, tá? Ó, marco aqui bem pertinho e dou uma leve diluída para suavizar essa sombra. E aí eu solto, pincelada solta, nada muito rebuscado não. Aqui é para a gente ver melhor essas interações entre as cores, não é para ser perfeito. Eu pego um pouco dessa sombra aqui que sobrou e reforço mais um pouquinho o meio, tá? Tô sentindo aqui de colocar um pouco mais de contraste, de força, né, de poder aqui nesse meio, tá bom? E quem quiser só um pouquinho a mais pra gente deixar essa laranja um pouquinho mais interessante, a gente pode fazer o chamado lifting ou raspagem. O que é isso? Pincelzinho limpo, seco ele um pouquinho e agora com muita delicadeza, bem de leve, eu dou uma pequena iluminada aqui, ó, raspando a tinta no formato da laranja, ó. Muito de leve, eu revelo um pouco da luz. Isso aqui a gente tá dizendo o seguinte, essa luz, ela passou,
ela bateu no chão e ela voltou refletindo um pouquinho. Isso dá um pouco mais de realismo, um pouco mais de maturidade para a nossa pintura. E aqui tá a nossa laranja feita com as 3 cores primárias. Lembrando que aqui é para você se soltar, é para você errar, é para você voltar a ser criança, é ver como essas cores vão se misturar, como elas vão gerar novas cores, como elas vão formar pinturas completas. E para você também aprender que cada coisa tem um tempo e a aquarela vem para ensinar. Espero que você tenha gostado, pratica bastante e faz o exercíciozinho para encontrar as outras cores aqui no nosso círculo. Eu espero que você tenha gostado dessa segunda aula da nossa jornada, que você tenha se divertido e que você pratique. Se você não assistiu a primeira aula da nossa jornada, onde a gente se aprofundou na alternância de pressão, esse vídeo já está disponível aqui no canal para você assistir. Só para te lembrar que se em algum momento você sentir vontade de se aprofundar, de continuar pintando comigo, o cupom de desconto para o meu curso Aquarela em Essência está disponível na descrição desse vídeo. Aproveita e me conta aqui nos comentários o que você achou dessa segunda aula, o que você está achando da nossa jornada, eu vou adorar saber. E na próxima semana eu volto com a nossa terceira e última aula da nossa jornada, onde a gente vai se aprofundar nas técnicas básicas da aquarela. Um abraço e até lá!